Rapaziada, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes basta uma coisa só dar errado pra parecer que absolutamente tudo tá dando errado na nossa vida, sabe? E não é uma sensação muito pequena, não é uma parada de que, que dia ruim. É uma coisa que realmente tira o seu chão ali no momento, você fica totalmente desolado, mesmo que seja uma coisa que num panorama geral é considerada pequena. E de repente aquele problema específico que você tá tendo, aquela situação específica, aquela coisa que parece resumir tudo que você é e tudo que sua vida vai ser daqui pra frente, acaba virando uma coisa gigantesca, né? Um problema no trabalho, acaba virando uma carreira inteira fracassada ali na sua cabeça, uma rejeição vai virar a prova de que ninguém te ama de verdade, um erro acaba se tornando a sua identidade inteira, mas isso só na sua cabeça. E o pior é que quando você tá dentro disso, muito imerso, parece uma coisa completamente racional, parece que você tá apenas enxergando uma realidade como ela realmente é e que as outras pessoas estão se iludindo achando que aquilo vai melhorar quando na verdade não vai. Talvez o problema não seja exatamente o que aconteceu, talvez o problema seja como você tá olhando para aquilo. Existe um mangá, né, chamado Vagabond, não sei se você conhece, mas provavelmente não, porque é um mangá não tão conhecido assim, também é um seinen e tudo mais. E ele é baseado na vida de Miyamoto Musashi, um samurai que realmente existiu e provavelmente o maior espadachim, né, que já existiu no Japão. A obra é bem densa, é uma parada filosófica, assim, vai bem além de lutas, matança, duelos e afins. E tem uma ideia dentro dela que ficou na minha cabeça, assim, de um jeito que eu não consigo simplesmente deixar passar e eu tive que registrar isso em vídeo. Inclusive, esse fato de eu estar olhando aqui pro lado às vezes é porque eu tô lendo, assim, uma parte de roteiros e tudo mais pra não me perder, porque TDAH não me ajuda muito. Mas enfim. E essa ideia, ela basicamente é a ideia de que uma folha não é a floresta toda. É isso que resume o vídeo, é simples assim, porque talvez seja exatamente por isso que essa ideia é tão poderosa, porque quando você olha fixamente pra uma única folha, você perde aquele panorama geral da floresta toda. Só essa folha ela vai preencher todo o seu campo de vista ali, assim, então ela parece enorme, ela parece ser tudo. Só que ela não é a floresta toda. Ela nunca foi e nunca vai ser, ela é só uma folha dentro de algo muito maior. E assim é esse problema que a gente estava citando anteriormente. Você não consegue enxergar porque você chegou perto demais dele, porque você focou demais no problema e não na solução. Entre aspas, né? Não que seja assim tão preto no branco, mas enfim. Eu acho que a maior parte desse sofrimento humano, ele funciona exatamente assim. Sei lá, pensa em alguém que sempre sonhou em ter um empreendimento próprio, o próprio negócio. Essa pessoa junta dinheiro, pesquisa, se planeja, se prepara, tenta e às vezes não funciona exatamente como ela quer. O negócio quebra, de repente todo aquele dinheiro que essa pessoa juntou foi embora e tudo mais, e junto com ele foi uma parte da autoestima dessa pessoa. E aí a mente, ela entra em ação, ela já maquina esse fracasso como sendo algo muito maior do que realmente foi. Eu não sirvo pra isso, sinceramente, eu nunca fui feito pra empreender, no meu ponto de vista. Outras pessoas conseguem, mas não sei se eu tenho exatamente aquilo que é preciso. E aí esse pensamento fica encalacrado na sua cabeça. É assim que você se sente. Eu falei assim como alguém que realmente pensa isso, porque é assim que você se sente. Esse pensamento é muito real pra você. Só que o que realmente aconteceu na realidade foi só uma tentativa que falhou, tá ligado? É só isso. É uma tentativa em um determinado momento, em determinadas circunstâncias que acabaram não dando certo. Não deram o resultado esperado, né? Sendo mais preciso. E isso é a folha que é citada ali no Vagabond. A conclusão de que você não serve, de que você nunca vai conseguir, de que é fundamentalmente diferente das pessoas que têm sucesso, que você é um fracassado. E o problema é que quando a gente tá dentro desse processo, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso. A gente faz isso de forma inconsciente. Então parece que você tá sendo realista consigo mesmo, mas na realidade não. Parece que você tá só tirando a conclusão óbvia dos fatos. Só que você não tá enxergando os fatos de verdade. Você tá enxergando uma interpretação dos fatos, de repente um pouco mais pessimista do que ela realmente é, construída no momento em que você estava mais vulnerável, mais machucado, mais assustado, mais frustrado. Então essa não é a percepção mais lúcida da realidade, por mais que pareça momentaneamente. É a sua percepção mais distorcida da coisa, sabe? Isso acontece porque o ser humano ele não sofre apenas pelo que acontece, ele sofre pelas histórias que conta sobre o que acontece. Então um evento em si mesmo é pequeno. O problema na realidade é a narrativa que a gente cria sobre aquele evento. E isso pode se estender, não é nem só por dias ou semanas, às vezes por anos, né? Uma parada, é um trauma ali que fica na nossa cabeça por um tempo relativamente grande, né? Não indeterminado, porque eu acredito que... Ó o foco. Porque eu acredito que a maioria desses traumas podem passar sim, o tempo cura muita coisa, mas infelizmente esse trauma vai acabar contaminando coisas ali que não tem nada a ver com o que aconteceu originalmente e isso vai se estendendo para outras áreas da nossa vida também, muitas das vezes. Então às vezes uma discussão aí no seu relacionamento vai virar a prova
cabal na sua mente de que vocês não são um pro outro, de que vocês não são compatíveis. Uma fase difícil financeiramente vira a certeza de que você nunca vai ter estabilidade financeira. Eu mesmo já passei por isso até muito recentemente. Um momento de fraqueza ali vira uma conclusão. Conclusão é foda, né? Uma conclusão definitiva sobre o seu caráter só porque você não foi forte o tempo todo, só porque você não foi de ferro o tempo todo. E por que que a mente faz isso, né? Ela simplesmente, na verdade, está tentando te proteger. E existe uma lógica toda por trás disso, ainda que seja uma lógica distorcida, é que, basicamente, a sua mente ela vai pensar da seguinte forma: pô, se eu fracassei uma vez, se eu fracassei uma vez, eu vou generalizar isso e na minha cabeça eu nunca mais vou conseguir nada desse ramo que eu tentei. E pelo menos deixando de tentar, eu não vou me machucar mais tentando de novo e tudo mais. E aí você fica estagnado. Você não consegue mais sair do lugar, você não consegue mais tentar novamente. Então, se eu fui rejeitado e concluir que ninguém vai me amar, que ninguém vai me aceitar sendo esse fracassado como eu sou, isso na sua mente, né? Eu não vou me expor pra ser rejeitado outra vez, pra sentir essa humilhação, esse, esse conceito de humilhação que as pessoas têm na cabeça de passar vergonha, sendo que, na verdade, ninguém se importa com você ou comigo. É uma questão meio de holofote, assim, né? Então, essa generalização exagerada, no fundo, é só uma estratégia de sobrevivência mental. Porque o problema é que isso tudo cobra um preço muito alto. Que para se proteger, às vezes, de um sofrimento futuro, a gente acaba se privando de tentar algumas coisas com o medo de errar. E é assim que a Folha vai virar essa floresta dentro do próprio Vagabond, dentro da própria trama ali do Miyamoto Musashi, seja no mangá ou no livro dos Cinco Anéis. Não é uma parada por fraqueza, por burrice, mas é porque a mente humana tem muito instinto. Isso desde que a gente é caçador-coletor, provavelmente, de antecipar o pior pra se preparar pra aquilo. E o problema é que às vezes o maior perigo não tá lá fora. A história que você tá contando pra si mesmo aqui dentro, sabe? Esse é o maior perigo de todos, no meu ponto de vista. Então o Musashi ele passou a vida inteira acreditando que se tornar o melhor significava vencer todos os adversários que ele tinha cotidianamente. Então derrotar todos os oponentes, matar todos aqueles outros samurais que desafiavam ele, isso pra ele era ser forte. Ser imbatível pra ele, em resumo, era ser forte. Só que em algum momento da jornada ele entendeu que o adversário ele fica mais difícil quando não foi contra um guerreiro, assim, sabe? Aquela batalha que ele tinha era contra ele mesmo. Então, a capacidade que ele tinha de se perder dentro de uma única derrota, de uma falha, de um único momento, e deixar aquilo definir quem ele era, mostrou pra ele que nem tudo se resumia só em ser o melhor. A maturidade do Musashi não veio das vitórias, assim, ela veio de aprender a enxergar além do acontecimento imediato, de fato. De entender que aquilo que estava diante dos olhos dele não representava toda a realidade, a totalidade das coisas, era só a folha, e não a floresta inteira. E talvez isso seja a verdadeira maturidade, no fundo. Não é sobre sentir, não é sobre não sentir, não é fingir que tá tudo bem quando não tá, não é aquela postura forçada de que tudo tem um lado positivo, aquela positividade tóxica e que toda dificuldade é uma bênção disfarçada. É uma coisa muito mais simples, na verdade, e mais difícil também ao mesmo tempo de se aplicar de forma prática, assim, no nosso cotidiano. É conseguir sentir a dor sem deixar que ela escreva uma história inteira sobre você. É conseguir olhar pra folha, reconhecer que ela existe, que ela machuca, que ela é real de fato, e ainda assim lembrar que existe uma floresta ao redor dela que você talvez ainda não consiga enxergar, porque você não tem uma noção exata de onde você tá por conta dessa visão pessimista. Esse termo não existe, mas foda-se. Pessimistamente tóxica, que acabou alterando, assim, a sua ótica nesse momento. Porque talvez exista, né, até alguém que esteja assistindo esse vídeo que tá preso numa folha dessas agora, né? Então, às vezes você tá aí passando por um término, você tá tendo uma dívida muito grande que você não tá tendo perspectiva de como pagar isso de repente, uma frustração de algum sonho que você não conseguiu cumprir, essa frustração não tá passando, um sonho que não aconteceu da forma que você esperava. E eu não tô aqui pra pagar de coach também, não, é só uma reflexão que eu tive, eu fui montando aqui um roteirinho com as coisas que eu tava na cabeça, pedi uma ajuda pra inteligência artificial, e tô falando aqui como uma forma de reflexão pra mim mesmo, né? Mas enfim, existe sim uma versão de você mesmo que você queria ser, e ainda você não chegou a ser por conta dessa visão, sabe? Só que você ainda não consegue enxergar isso, e eu também não consigo enxergar isso em sua totalidade, mas eu acho que a passos relativamente curtos eu tô conseguindo caminhar pra isso. E no fundo, talvez você tenha começado a acreditar que aquela folha, assim como eu em algum momento, é tudo que existe na sua realidade. Aquele fracasso é você, aquele fracasso te define. Talvez você acredite nisso nesse momento. E só porque você não consegue perceber que não é exatamente isso agora, não significa que não seja, sabe? A folha é real, sim. Você tá com a visão presa naquele problema, naquela dívida, naquele término. A dor é real, você sente isso de fato, não tô aqui pra falar que não. O momento difícil também é real, só que isso não representa a sua vida toda como
na sua totalidade. Não é a sua história inteira, é só um ponto dentro de alguma coisa muito maior que ainda está sendo escrita, por assim dizer. Não falo num sentido espiritual, mas nos momentos que parece que a gente não tá aprendendo nada com aquilo, que não tá acontecendo nada, que a gente não tá tendo evolução, inclusive nos momentos em que parece que tá tudo indo para trás, inclusive, né? Existe um aprendizado naquilo, mesmo que mínimo. Então, é importante que a gente saiba que uma folha não é a floresta inteira. Um momento não é uma vida inteira. Então, aquilo que você tá vivendo hoje talvez seja só uma pequena parte de uma história muito maior do que você consegue enxergar agora. E essa foi a reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. O foco do vídeo ficou uma bosta. Eu vou ilustrar aqui algumas partes e tudo mais. Eu espero que vocês gostem desse formato novo. O YouTube não tá entregando muito meus conteúdos por algum motivo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos continuar persistindo e vamos melhorar a qualidade desse conteúdo, fazer coisas novas. Caso você tenha gostado, se inscreve, deixa seu like, comentários. Totalmente abertos a críticas negativas também. E é isso. Tamo junto.